Bom dia, pessoal. Nessa nossa etapa do ensino-aprendizado, ensino porque a gente ensina e a gente aprende, né? A gente vai para uma nova etapa nesses dias de pandemia. É uma revisão da primeira unidade para fazermos uma prova tipo simulado, múltiplas escolhas, né? Das questões tanto de geografia como de ciências. Hoje a gente vai expor para vocês o conteúdo a ser trabalhado de ciências, né? Nessa etapa que está se encerrando. Faltam poucos meses para a gente terminar o ano didático e precisamos fazermos as avaliações propriamente dita. Então, você nessa primeira etapa da revisão, você vai fazer avaliações, né, com o assunto do capítulo 1, 2 e 3, do mesmo jeito que será em geografia, tá certo? O que estudar nessa primeira unidade para fazermos a prova? No capítulo 1, você tem investigando o universo. Você vai observar algumas teorias, componentes do cosmos e movimentos dos astros, assim como a ciência, a astronomia. Observe uma questão que eu vou deixar bem claro: eu não vou usar as pesquisas do livro, não vou usar as pesquisas do caderno, desculpe, as pesquisas que nós fizemos ao longo das aulas com relação a esse assunto. Eu vou utilizar apenas os assuntos contidos no nosso livro didático, para não haver dúvidas com relação a isso, tá certo, pessoal? Todo o conteúdo aqui existente no livro didático será assunto do nosso estudo. No segundo capítulo, a gente terá como estudo o sistema solar. Então, eu tenho investigando o universo, os componentes do universo, do cosmos, os movimentos, que por incrível que pareça, o universo está em movimento, a expansão das galáxias, gerou-se teorias como a do Big Bang, né, que é da grande explosão, porque essa teoria chegou-se à conclusão por conta do movimento lento e gradativo das galáxias. É como se elas se estivessem expandindo. Uma explosão é assim, se colocar em câmera lenta. Do mesmo jeito está o universo. Algumas teorias, se ele tem fim ou não, também são debatidas, mas a gente vai trabalhar só as teorias contidas no livro didático. Com relação ao sistema solar, também tem teorias lá do sistema solar. O sistema heliocêntrico e o sistema geocêntrico. Até então se acreditava que a Terra era o centro do sistema solar. Depois novas teorias foram surgindo e provou-se que não era. A gente girava ao redor da estrela, do Sol. E você já sabe do restante, que aconteceu com Galileu Galilei, com Copérnico e assim por diante. Nesse tema, você verá as teorias e os astros. Agora estudaremos tudo a respeito dos astros. Temperatura dos planetas, né? Características comuns de cada um, luas pertinentes a eles, os assuntos que estão aqui, tá certo? A gente fez pesquisas sobre luas para atualizar alguns assuntos referentes ao caderno. Na nossa atividade eu não vou colocar aquelas coisas que eu acho aqui que esteja errado no livro didático. Como vocês também pesquisaram e comprovaram, o planeta que tem o maior número de luas, essas coisas assim, não vou colocar. Por quê? Até hoje não existe um número exato para isso. Por exemplo, vimos também nas pesquisas que o nosso planeta tem uma segunda lua, ou seja, um satélite natural pequeniníssimo que circula ao redor da nossa esfera, tá certo? Então, sistema solar, você vai analisar os planetas que compõem, as características de cada um planeta, com relação a outros astros, asteroides, cometas, meteoritos, nebulosas, tudinho, você vai também focar esse assunto, tanto no sistema solar como no cosmos. Olha que coisa interessante. Eu tenho investigando o universo, é fantástico esse assunto, eu gosto muito. Desde garotinho eu gostava esses temas, né? Porque o universo, ele sempre fascinou os povos da antiguidade. Se você estudar história ou historiografia dos mesopotâmicos, da antiga Babilônia, os assírios, se você estudar, né, a constituição dessas ciências ali também no Egito, no quarto crescente, assim por dizer, aqui também com os maias,
com os astecas, você vai ver que há uma fascinação pelo universo, né? E essas ciências, elas são importantes de auxílio para a nossa constituição de conhecimento, porque não só depende hoje de uma ciência, mas a astronomia é uma das ciências mais antigas que existe. Hoje a gente tem geografia, a gente tem química, a gente tem várias disciplinas que auxiliam umas às outras. E astronomia, o estudo dos astros, são desde os primórdios da humanidade. Desde o homem da caverna que começou a desenhar a lua, lá, desenhar o bicho ali, que sabe que alguns bichos saíam nas luas, né, cheias, outros se escondiam, né, o breu, quando eles colocavam apenas umas estrelas em algumas cavernas, o homem é fascinado pelos céus, né? Quando você está em uma praia, quando você está afastado dos grandes centros urbanos, quando você está em um sítio, ou quando vai fazer alguma trilha, coisa desse tipo, ou quando assiste algum filme, é comum sempre ter algo do céu, o nascer do sol, o pôr do sol, a estrela, a lua e assim por diante. Então, o homem sempre foi fascinado pelo universo. O sistema solar é parte integrante de onde está a nossa casa, que é o planeta Terra. O termo ecologia, vocês já sabem disso, eco, né, casa, e logia, estudo. Essa estrutura do nosso planeta teve formações, né, assim como outros planetas. O fator de ser uma esfera, o fator da Lua. Existem teorias a respeito desses assuntos, como formou-se a nossa Lua, né? Como esses planetas estão interligados com uma força gravitacional universal a uma estrela, no caso é o Sol, que também tem, né, aí no seu livro didático. Juntando esses dois assuntos, são idênticos. Agora eu fico imaginando, né, o que é que ocorre com a nova reformulação. Base Nacional Comum, Educação, tá vendo? Isso aqui é uma nova edição atualizada. Essa aqui atende à BNCC, é um novo livro. Agora eu fico me perguntando, nesses anos todos, né, de estudos, com relação a conteúdos, a disciplina que a gente trabalha, como há uma desconexão. Interessante, porque isso aqui a gente estudou, né, na quinta série. Olha só, primeiro capítulo, Investigando o Universo, Sistema Solar. Vê que diferença, a genética. É interessante esse assunto, porque eu saio daqui e venho para as leis de determinação das heranças, caracteres hereditários. Eu poderia dizer nada a ver, não é verdade? Mas veja só, vamos analisar um termo, vamos juntar esses assuntos. Assim, uma criticidade com relação a isso. Eu tenho o universo e depois eu venho para a genética. Mas vamos analisar e casar esses assuntos. Toda matéria é constituída de átomos. Tanto o Sol quanto o nosso código genético. Toda a estrutura do nosso organismo. As coisas existentes começam no átomo. A vida começa na célula. E a célula é um conjunto de átomos. A molécula, assim por dizer. Não é isso? Então, o universo também começa no átomo. Então, vamos casar o conteúdo, apesar de ser um pouco diferente. Quando você for estudar genética, não esqueça das leis. A lei de determinação dos caracteres hereditários está ali na lei de Mendel, né? Você vai dar uma observância, né, nesse conteúdo com relação à lei de Mendel. Depois você vai analisar a determinação desse processo todo com relação à genética e as heranças dos caracteres hereditários. Existem algumas teorias com relação à nossa evolução, como vocês já estudaram Lamarck, Darwin e assim por diante. Mas uma coisa é certa com relação à genética. Você tem os traços dos seus antecessores. Eu também tenho os traços dos meus antecessores. Isso está relacionado à genética. E casando com o mesmo conteúdo, um cientista brasileiro, se eu não me engano, Marcos Geringer, acho que o nome dele é Márcio Marcos Geringer, ele premiadíssimo, né? Ele desenvolveu uma teoria que ninguém pode contestar ele. A ciência trabalha com provas. Ele foi premiado por isso, né? E outras descobertas. Ele diz que a ciência trabalha com provas. E se alguém diz que Deus não existe, que prove, né? O cara vai ter que desenvolver as provas para provar que Deus não existe. Porque tem um monte de ateus no meio onde ele trabalha. Ele é bastante conhecido. E ele tem um programa
no YouTube, programa não, ele gravou lá no Fantástico, né? Poeira das Estrelas. Uma série. É interessante assistir, se você quiser assistir Poeira das Estrelas. Foram divididas em várias etapas, eu acompanhei, precisava assistir o Fantástico todo final de semana para assistir Gallagher, né, apresentar suas teorias. E uma fala lá dele muito interessante, que vai casar com isso aqui. Nós somos poeira das estrelas. É interessante que todos os átomos existentes no nosso organismo, uma boa parte deles estão relacionados ao cosmos. Eu tenho átomos no meu organismo que está no cosmos, por exemplo. No meu organismo eu tenho hidrogênio. No meu organismo eu tenho nitrogênio, através dos nitratos. Estão aonde? Nas estrelas. Aí ele diz que a gente é poeira das estrelas. Isso é interessante. Quimicamente falando, os assuntos casam. Teoricamente fica um pouco distante eu estar investigando o universo do sistema solar e vim estudar genética, as leis de Mendel. Mas com o professor explicando, deu para você casar agora os conteúdos. Tá ok? Veja só. Primeiro assunto, investigando o universo. Segundo assunto, o sistema solar. Terceiro assunto, a genética. Estude, faça valer a pena, né? Para você sair mais inteligente do que você já é. Vou pegar para essa segunda etapa agora. Vou focar a câmera no livro didático para vermos a respeito do que se trata cada tema desse. Tá ok?